estamos de volta. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu quero falar pra vocês que se a imagem ou o áudio ficar um pouco esquisito, né, fora do normal, é porque eu estou gravando com o celular, a Isabela roubou a câmera e nunca mais ela me devolveu aquele negócio. E como eu preciso gravar vídeo, tem que ser por aqui mesmo. Mas hoje a gente vai conversar sobre Sherlock Holmes. Finalmente a gente vai dar sequência, né, na nossa playlist. E este daqui já é o volume 2 do box, né, da HarperCollins, e a gente vai conversar sobre as memórias de Sherlock Holmes, que é uma coletânea de contos, são 11 contos, e a gente vai conversar sobre os 5 primeiros. Estes contos aqui foram publicados em 1894. O primeiro conto é o Silver Blaze, e acreditem ou não, mas é sobre o desaparecimento de um cavalo. Sim. Na Inglaterra, no século XIX e no século XX, as corridas de cavalo eram muito famosas. Elas acontecem até hoje, mas eu acho que não com tanto glamour igual tinha naquela época. Então, assim, as pessoas realmente se dedicavam a criar aqueles cavalos de raça, aquelas coisas bonitas, cara. Inclusive, as corridas, né, faziam parte do circuito real que tinha lá, que contava com a presença, né, da família real. Então eram eventos, eram realmente eventos e super chiques, e enfim, super disputados pela aristocracia. Então o sumiço de um cavalo desses, inclusive o favorito da estação, da corrida, da época, sei lá como é que fala isso, ele desapareceu e a data da corrida tá chegando. Aí, claro e óbvio que chamaram Sherlock Holmes pra dar uma ajuda ali, porque pra piorar a situação, o treinador do cavalo foi encontrado morto. E ao que tudo indica, foi assassinato mesmo. E assim, a história é essa, né? A gente vai acompanhar o Sherlock indo ali na propriedade, conversando com as pessoas e tudo mais. E o desfecho dessa história é engraçado. Assim, eu não esperava, de verdade, e eu me diverti demais. Sabe aquelas coisas que tem um humor, sabe, assim, é muito peculiar? Eu achei muito bacana. O segundo conto foi um dos que eu mais gostei, né, dos 5 que eu li agora, foi esse segundo e o último, chama O Rosto Amarelo, e é sobre o Sr. Grant. Logo no começo da história a gente vai ficar sabendo que o Sr. Grant, ele tem uma relação muito boa com a esposa dele, um relacionamento de confiança, de amizade, de amor, um nunca escondeu nada do outro, nunca precisou, sabe, assim, não era um relacionamento ideal. Só que de uns dias pra cá, no tempo aqui da história, obviamente, a esposa começou a se comportar de uma forma muito estranha. E o Sr. Grant, ele tem certeza absoluta que tem uma relação direta com a mudança dos novos vizinhos, né? Dentro da propriedade deles, eles têm umas casinhas assim ao redor, e uma família, ele não sabe direito nem quem mudou para aquela casa. Ele só chegou a ver uma senhora, que ele supõe ser a governanta, e um vulto na janela superior da casa. E ele ficou encucado com aquele vulto, que ele queria descobrir, porque ele quer descobrir que é aquele vulto, porque ele achou muito estranho, né? O rosto amarelo é desse vulto. E as feições é uma coisa muito estranha, até ele inclusive tentou entrar à força na casa. E como eu mencionei, né, a esposa passou a se comportar de uma maneira muito estranha desde a mudança deles, começou a mentir, começou a sair escondido à noite. Enfim, então ele pede a ajuda do Sherlock Holmes pra tentar entender o que está acontecendo, se o pessoal dessa casa tá ameaçando ela, se eles têm algum tipo de relacionamento, se ela tá traindo ele. Enfim, é uma história que te prende, e essa relação do vulto causa uma curiosidade assim na gente, sabe? E até mesmo um certo medinho, porque é muito medonho o vulto. Eu acho muito medonho essas coisas de vulto, não gosto não. Terceiro conto, eu confesso que eu fiquei um pouco irritada porque eu achei o cara, né, o personagem principal aqui, que eu não sei o nome dele, eu achei ele muito bobo. Achei. Mas enfim, o nosso personagem principal, ele trabalhou por muitos, muitos anos numa empresa, só que essa empresa faliu, né? Elas sofreram um golpe ali de golpistas, e ela acabou pedindo, né, falência, todo mundo teve que ser mandado embora e tudo mais. E esse cara, ele ficou meses e meses procurando emprego, ele não estava achando absolutamente nada dentro da área,
E para piorar a situação, ele não achava nada, nenhum emprego em nenhum lugar para nada. Então, assim, ele estava vendo as economias dele, né, ir embora, ele estava realmente sofrendo. Um belo dia, ele recebe uma carta de uma das milhões de entrevistas que ele fez. Ele recebe a carta, né, falando que ele foi aceito e tal, não. Só que, infelizmente, devido à situação da Inglaterra, eu imagino, né, que tenha sido um período complicado ali para eles, ele não receberia a quantidade que ele recebia no emprego anterior, ele receberia uma quantia um pouco menos. Só que na situação que ele se encontrava, qualquer dinheiro é dinheiro, né, gente? Aí ele aceitou o emprego. Coincidentemente, ou não, nesse mesmo dia, apareceu um cara muito esquisito e ofereceu um emprego para ele, oferecendo 10 vezes mais do que ele ganhava na primeira empresa e do que ele ganharia nesse segundo emprego. Ele achou aquilo tudo muito estranho, mas o cara deu provas de, como se diz, de que o que ele estava falando era sério, sabe? Ele deu um adiantamento bem interessante para ele, falou que o trabalho dele ia ser muito simples, ele acabou aceitando, né? Ele tinha tem algumas questões ali que eu vou deixar para vocês descobrirem, que é o que me incomodou na história. Me incomodou no sentido bom, sabe? Não me incomodou no sentido de estar mal escrito ou mau contato, nada disso não. Só que o cara ficou com aquela sensação de que tinha alguma coisa muito errada, uma coisa muito estranha acontecendo. Por isso que ele pediu Sherlock Holmes para dar uma avaliada no caso. E claro e óbvio que não era nada daquilo que ele estava pensando, que não era um emprego de verdade que ele estava, né, realizando. E quase que ele entra pelo buraco. E tipo assim, uma coisa bem séria até. O quarto conto chama Gloria Scott. E este, senhoras e senhores, é o primeiro caso de Sherlock Holmes. Sim, foi nessa situação que ele descobriu que ele poderia seguir essa carreira de detetive. E aí ele vai contar a história pro Watson. E é o seguinte, enquanto o Sherlock estava na faculdade, ele sempre foi um cara muito estranho e ninguém queria chegar perto dele, nem nada do tipo. Mas tinha o Victor, Trevor, ele acabou se aproximando de Sherlock, ele também era meio esquisito, e eles acabaram ficando amigos. E numa dessas trocas, né, o Victor convidou o Sherlock para passar um feriado, se eu não me engano, um fim de semana, na casa dele. E o pai do Victor, ele é um juiz, um juiz super bondoso, sabe? Um cara super do bem. E quando ele chegou na propriedade, conversando ali com o juiz, sabe quando você tá aprendendo, tipo, uma língua ou um instrumento, que as pessoas pedem prova, sabe? Que você realmente sabe falar aquela língua, ou que você sabe tocar o violão, sabe? O pai do Victor fez exatamente isso. Ele falou assim, você é bom em deduções, então faça deduções sobre a minha pessoa. E aí o Sherlock começou a falar, tipo, você, sei lá, é destro, você fuma o cachimbo tal, você viajou para tais e tais lugares. E o cara ficou, assim, extremamente impressionado, porque não tinha nada ali que mostrasse esses traços pro Sherlock. E ele falou assim, olha, segue essa carreira porque você tem futuro, acredita em mim, vai na minha. E não deu outra, né? O Sherlock realmente, assim, enxergou essa possibilidade e ele percebeu que realmente ele tinha um diferencial. Tanto que, durante essa visita dele lá, chegou um convidado muito estranho. Chegou um cara muito bizarro e, assim, no instante que o juiz viu essa pessoa, ele ficou extremamente abalado. E o Victor, né, mais pra frente até comentou que ele tinha o coração bem fraco. E logo, tipo, sei lá, meses depois desse encontro, o juiz acabou falecendo. E quando ele faleceu, ele deixou uma carta gigantesca pro filho, explicando o porquê que ele ficou tão abalado com essa pessoa, né, que apareceu lá. E, tipo assim, contando a verdade. Só isso que eu posso falar. Esse caso também é bem bacana, mas eu achei bem mirabolante, sabe? Assim, uma coisa meio viajada. Não que seja ruim, mas eu achei meio forçadinho, assim, achei. O último caso, que pra mim foi o melhor de todos, melhor do que o Rosto Amarelo, que é o ritual Musgrave. Que é o seguinte, enquanto Sherlocks
Enquanto Sherlock, gente, não existe Sherlock. Ele tá mais pra um conto da Agatha Christie do que pro Sherlock Holmes. Eu achei com mais características dela, sabe? Não estou reclamando, gosto dos dois, acho ótimo. É o seguinte, no período ali da faculdade ainda, né, continuando na faculdade, existia o Reginald Musgrave. Ele era um herdeiro, né, da família e é uma das famílias mais antigas e tradicionais da Inglaterra, então ela tem, assim, uma fama muito grande, né? E aí, depois do falecimento do pai, o Reginald ele precisou assumir toda a propriedade e tudo mais, tanto que o Sherlock sentiu a falta dele na faculdade. Ele não via mais, porque era um jovem que chamava muita atenção justamente por ser herdeiro, né, e famoso e tudo mais. E aí, depois disso, o Reginald ficou sabendo dos talentos sherlockianos. Ele entrou em contato com o Sherlock e pediu ele para dar uma ajuda, porque o que acontece? O mordomo da propriedade, foi praticamente criado na propriedade, era um cara super importante, um cara super confiável, sabe? Aquela pessoa que faz parte do seu dia a dia, tipo assim, ele não é da família, ele é um empregado, né, no caso, mas é como se ele fosse, tipo assim, todo mundo confia muito nele, ele realiza o trabalho com excelência. Enfim, o Reginald ele ficou extremamente decepcionado um dia, uma noite, que ele estava sem conseguir dormir, ele ia para a biblioteca ler um livro, né, ver se ele conseguia pegar no sono, e ele encontrou o mordomo lá, futicando nos documentos da família. E o cara ficou tipo, poxa, a gente te ajudou todos esses anos, você estava numa situação difícil e tudo mais, e é assim que você retribui. E aí o cara, né, falou assim, ó, você tá despedido, como é que a gente pode confiar numa pessoa dessa dentro da nossa casa? E aí o mordomo pediu uma semana para que ele pudesse ajeitar e pudesse encontrar um outro emprego. Aí, em consideração, né, aos anos de serviço, o cara, não, tudo bem. Só que uma semana depois, na hora que ele foi entregar a carta de recomendação e tudo mais, o cara desapareceu. Total. E aí, como eu mencionei, né, quando o Reginald ficou sabendo, né, dos dons do Sherlock, ele pediu pra ajudar, porque o cara desapareceu, não tem sinal de nada, e ele achou muito estranho ele tá olhando os documentos, né, eram documentos, assim, bem específicos, eram documentos da família, documentos históricos, e aí ele pediu a ajuda do Sherlock, né, pra dar uma olhada ali, ver se ele conseguia entender o que estava acontecendo. E um dos documentos, né, que o mordomo estava olhando é justamente o ritual Musgrave, é um ritual da família. O Reginald falou assim que é um ritual que, meio bobo até, que eles fazem quando eles atingem a maioridade. Só que, obviamente, que não é um ritual qualquer, não é um ritual bobo e não é um ritual que marca essa transição, sabe, de criança para adulto, né? É claro que tem muito mais aí por trás e o Sherlock acaba descobrindo do que realmente se trata isso. Eu achei muito bacana, tem muitos segredos e esse Sherlock Holmes, gente, é coisa maravilhosa. E é isso, esses foram os 5 contos que eu li das memórias do Sherlock Holmes. Faltam 6 contos. Eu não sei se eu vou ler já os 6 de uma vez ou se eu divido 3 e 3, não sei como que eu vou fazer ainda. Mas é isso, nessa edição aqui a gente tem, né, mais os 6 contos, e a gente tem O Cão dos Baskerville, que é um romance que foi publicado em 1902. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.